Graças a Deus, irmãos. Amém. Feliz de estar aqui com vocês nesta noite. Trago um abraço lá da IPI de Itapevi, na igreja que a gente tem somado os esforços. Meu pai aqui disse que tem ajudado, né? Que ajuda, né? Você tem um servo de Deus aí com uns 40 anos de experiência lá, é uma grande dádiva, né? Então a gente tem ali um pastor experiente para ajudar a gente que está começando aí a caminhada do Senhor. Então uma grande alegria, espero que hoje ficou o contexto, a parte mais histórica, tá? Então eu peço para que os irmãos não durmam, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho, né, da história de Paulo, né? A parte mais gostosa, né? Falar das cartas, os irmãos vão ver nos outros dias. Mas tenho certeza que nós não vamos sair do mesmo jeito que nós entramos aqui nesta noite. Né? Que a palavra de Deus ela não volte vazia, que o teu coração, que a tua mente, que o Espírito Santo ele possa nos conduzir neste momento. Amém? Peço que vocês se coloquem de pé. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Atos. Atos capítulo 9. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos. Atos 9, começando aí do versículo 1 até o versículo 9. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Aqueles que não, misericórdia. Todos acharam, amém. Diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Os irmãos podem se assentar. Queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa semana que está iniciando, ó Deus. Que não seja apenas uma semana, Deus, de conteúdos, mas que possamos sair daqui diferente da forma que entramos, ó Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada pessoa, Deus, que se dispôs a estar aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas seja Tu, ó Deus, através do Teu Espírito falando, ó Deus, e ministrando ao nosso coração, ó Senhor. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto da palavra de Deus, onde aqui narra a conversão do ainda apóstolo Saulo. Mas antes da gente entrar no texto, na palavra de Deus, e a gente ver essa transformação que Deus ele operou na vida de Saulo. Saulo também que tinha o seu nome romano, Paulo. E antes eu queria passar aqui para os irmãos algumas características, alguns dados aí da vida do apóstolo Paulo, até porque a gente vai ficar aqui, né? Eu não vou conseguir vir os outros dias, né? Mas os irmãos, eu creio que não vai vir só na segunda-feira, amém? Vai vir nos outros dias. Então, a gente vai falar bastante sobre Paulo, um servo de Deus, um homem que Deus usou a vida dele, principalmente ali no início da igreja, onde o cristianismo, onde o evangelho de Cristo era pregado e era falado ali na igreja primitiva, principalmente ali na Ásia. Então, Paulo, ele tinha o seu nome romano. Então, Paulo era um nome romano de Saulo, e Saulo era o seu nome hebraico. O Paulo, ele também tinha como sua linhagem, né,
de Israel, da tribo de Benjamim, né? E segundo alguns estudiosos, Paulo, provavelmente nasceu em 5 anos depois de Cristo, natural da cidade de Tarso. Né? Paulo ele tinha como função, além de ser um servo, evangelista, um missionário, um homem que falava e pregava a palavra de Deus, ele também era tecelão. Né? Então ele fabricava tendas assim como seu pai. E Paulo, antes de se converter ao cristianismo, ele era assim um judeu que ele era preocupado em estudar aquilo que ele tinha como religião, o judaísmo. Então, assim como ele fala em várias das suas cartas, ele era um zeloso da lei, né? E ele pertencia ao grupo dentro dos judeus, que eram os fariseus. Temos outros grupos, mas ele era um fariseu. E teve como mestre o famoso professor Gamaliel, que era um importante mestre da lei do seu período. Então, alguns dados aqui para a gente saber quem era Saulo e Paulo. Claro que depois, antes da sua conversão, muito se dizia, principalmente aqui no começo do livro de Atos, como Saulo, e depois a gente vê que a partir da primeira viagem missionária, ele começa a ser descrito pelo autor de Atos, provavelmente o médico Lucas, como Paulo. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, mas Paulo também já era o seu nome romano. E o primeiro relato que nós temos de Paulo é no livro de Atos, um pouco antes da conversão que nós vimos aqui de Saulo, que narra aqui no capítulo 9. Então eu peço que algum irmão ou irmã continue todos com a Bíblia aberta, ou com seus celulares, quem tiver com o celular. Lá no capítulo 7 e no verso 58, que alguém possa ler em voz audível. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então essa daqui é a primeira aparição, né, que nós vemos de Saulo, quando ele ainda estava participando, né, ele participa ali do contexto onde Estevão é apedrejado, né, Estevão ele é morto. E no versículo 60 desse mesmo capítulo, diz que no finalzinho Saulo consentia com a sua morte. Então esse foi o primeiro relato que nós vemos sobre Saulo. Mas agora eu queria que você voltasse lá para o capítulo 9. Nós vamos usar bastante o livro de Atos, e depois no final também algumas das cartas do apóstolo Paulo. E aqui, esse texto que nós lemos, ele fala da conversão de Saulo. O Saulo que, como dissemos, ele era um fariseu, ele era um judeu, né, zeloso, estudioso, né, e ele era um homem que ele tinha como objetivo, assim como a maioria dos judeus, porque eles não entendiam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Então eles não acreditavam que Cristo, que Jesus, ele tinha vindo e ele era o Filho de Deus. Eles não acreditavam nisso. Então, como qualquer judeu, às vezes a gente destaca muito que Paulo, que antes Saulo, ele foi um homem que ele perseguiu a igreja, mas aquilo era normal para os judeus, porque eles acreditavam que aqueles homens que estavam falando em nome de Deus, que estavam falando de Cristo, que estavam falando do Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, a mensagem da cruz, não era algo verdadeiro. Então Saulo, ele era um grande perseguidor. E ali no começo, meus irmãos, a igreja primitiva, nós víamos grandes manifestações de Deus através do seu Espírito Santo. As pessoas elas iam ouvindo a mensagem da cruz, as pessoas elas iam ouvindo sobre o Evangelho das Boas Novas, eles iam ouvindo e aquilo transformava vidas. Então Saulo, ele era um homem que ele não queria que esse Evangelho, que esse cristianismo, ele continuasse a avançar. Então ele era um grande perseguidor da igreja, ele era um grande perseguidor dos homens que queriam falar em nome de Cristo. E com o objetivo de atrapalhar, com o objetivo ainda de continuar prendendo ou ajudando que esse evangelho ele não continuasse avançando, ele pede autorização para os judeus ali da sinagoga, do grupo que ele pertencia, para que ele tivesse autorização
para prender homens e mulheres que estivessem anunciando a palavra de Deus na cidade de Damasco. Mas o que Saulo não sabia é que esse caminho, essa viagem que primeiro tinha objetivo, ele achava que ali ele iria prender homens, mulheres, ele iria atrapalhar o avanço do Evangelho de Cristo, mas o que Saulo não sabia é que essa viagem ia mudar totalmente a sua vida. Essa viagem ia mudar totalmente a vida de Saulo. E nos versos 4 e 5, eu peço que algum irmão, o irmão leia em voz audível. Capítulo 9, 4 e 5. Vou ler. E caindo por terra, ouviu uma voz, ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Jesus, a quem tu persegues. Então, nesse caminho, nessa estrada, onde ele queria chegar lá em Damasco, com o objetivo de atrapalhar, com o objetivo de não deixar que o Evangelho, que a palavra de Deus, ela fosse avançando, porque eles viam que as pessoas, quando ouviam a mensagem da cruz, as pessoas, quando ouviam as boas novas do Evangelho, elas eram transformadas. As pessoas iam cada vez mais avançando dentro desse cristianismo, mas o próprio Cristo aparece na vida ali de Saulo. E a partir daquele momento, Deus ele muda totalmente a rota. Deus ele muda totalmente a vida de Saulo. Agora ele não seria mais um homem, ele não seria mais um instrumento dentro do judaísmo. Ele não seria mais um homem que irá atrapalhar a mensagem de Deus, mas agora ele seria o homem que anunciaria a palavra da cruz. Ele seria o homem que falaria das boas novas do Evangelho. Essa palavra que quando entra, essa palavra que quando é ouvida, ela transforma famílias, ela transforma vidas. E assim agora esse homem que era um perseguidor, agora ele seria um grande missionário. Ele seria um grande homem usado nas mãos de Deus. E após esse encontro de Saulo com Cristo, onde muda ali totalmente os objetivos, muda totalmente a vida dele, e assim é também qualquer pessoa, quando tem a sua vida transformada por Jesus, quando Deus entra através da sua graça imerecida, pela sua graça preciosa e resgata o pecador, a vida não é mais a mesma. Então Saulo já não era o mesmo homem. E após esse período, esse encontro que ele teve com Cristo, Saulo ele fica cego. E os irmãos continuem acompanhando aí o texto que nós lemos. Ele fica por 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. A história que se ouvia de Saulo, as notícias que vinham dele não eram nada boas, principalmente com os cristãos. Então o próprio Cristo ele aparece para o seu servo Ananias e ele fala assim: Ananias, olha, eu quero que você vá ao encontro de Saulo. Ananias, eu quero agora que você vá ao encontro desse homem. E Ananias ele fica ali um pouco com medo. Ele fala: mas Senhor, não é esse mesmo homem que ajudava a prender? Senhor, mas não era esse homem que estava vindo inclusive aqui para Damasco para ajudar a atrapalhar aqui o avanço da sua palavra? Só que o que Ananias não sabia é que Cristo tinha entrado, tinha aparecido e tinha transformado a vida de Saulo. Ele já não era mais o mesmo homem. Não era mais o Saulo perseguidor, agora seria o Saulo anunciador das boas novas do Evangelho. E como um servo de Deus, como um homem temente a Deus, Ananias ele faz aquilo que Jesus mandou ele fazer. E assim ele vai ao encontro de Saulo. E ali ele impõe as suas mãos, ele ora, e como escamas, aquilo que estava cegando o olho de Saulo, ele cai. E aqui nós entendemos também que era como fosse um véu. A partir desse momento, aquilo que Saulo não entendia, aquilo que Saulo estava fazendo, não faria sentido para a vida dele. A partir desse momento ele começa a entender que agora aquilo que ele estava fazendo ao contrário não estava certo. Ele precisava andar nos caminhos de Deus, ele precisava anunciar a mensagem da cruz. E imediatamente Saulo se enche do Espírito Santo de Deus, é batizado. Aqui narra um pouquinho da história da conversão de Saulo. E assim como Saulo,
todos que têm a sua vida transformada, todas as pessoas que têm um encontro com Cristo, todas as pessoas que têm um novo nascimento em Cristo Jesus, elas ficam entusiasmadas, elas ficam com vontade de falar de Cristo, elas ficam com vontade de falar de Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de encontrar um recém-convertido, né? Ele quer falar de tudo, né? Ele acha que só ele sabe de tudo da Bíblia, e ele quer te mostrar, e ele quer falar, né? E às vezes a gente inclusive não tem paciência, às vezes a gente não tem paciência, aí lá vem, está aprendendo, eu já sei isso, né? Mas as pessoas elas ficam assim, meus irmãos, porque quando Cristo entra na nossa vida, assim como entrou na vida de Saulo, nós queremos falar desse grande amor, nós queremos falar dessa grande misericórdia que Deus teve conosco, nós queremos falar desse impacto que Cristo fez na nossa vida, nós queremos que outras pessoas também tenham. Então imediatamente, continue acompanhando comigo lá no verso 20, Saulo ele prega em Damasco. Imediatamente Saulo ele começa a querer falar, anunciar a Cristo. Então a partir do versículo 20 começa a falar, que Saulo ele imediatamente ele queria falar de Deus. Então ali em Damasco ele já começa a pregar. Ali em Damasco Saulo começa a anunciar o Cristo, o mesmo Deus, onde ele queria atrapalhar, onde ele queria ajudar a prender. Agora ele estava falando ao contrário. Ele estava falando sobre a mensagem da cruz. Ele estava falando que não há nenhuma vida a não ser que ande nos caminhos de Deus, que tenha Cristo como Senhor e Salvador. Então ele começa a anunciar a palavra de Deus ali em Damasco. E os judeus, as pessoas que faziam parte ali da cidade de Damasco, eles começaram a falar, mas esse é o mesmo homem, o mesmo Saulo? Mas ele estava vindo para cá para ajudar a prender, para atrapalhar. Ele falava que Cristo não era nada do Messias, ele não era o Filho de Deus. E agora ele fala totalmente ao contrário, que não há outro caminho, não há outra verdade, que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como que agora ele fala de Cristo? Como que ele fala que é Cristo o Messias e que nós temos que entregar as nossas vidas nas mãos deles? E começou a ter um tumulto ali na cidade de Damasco. As pessoas, principalmente os judeus, eles começaram a ficar, eles não entendiam e ficaram revoltosos. Então eles começam a negociar, eles começam a planejar ali a morte de Saulo. Claro que Deus ele estava no controle. Claro que Deus ele é soberano e ele sabe de todas as coisas. E não estava nos planos do Senhor que Saulo ali naquele momento ele viesse a morrer. Então ele consegue escapar ali da cidade de Damasco com a ajuda dos outros discípulos de Cristo, e ele vai ao encontro dos discípulos, dos apóstolos lá em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, acontece a mesma coisa. Os discípulos, os apóstolos falam, mas esse que você trouxe aqui é o Saulo? Barnabé, ele foi um homem que foi usado principalmente ali naquele começo, um servo de Deus, onde Deus colocou Barnabé no caminho de Saulo, porque Deus já sabia que eles fariam ali uma grande parceria, eles seriam dois grandes homens de Deus, principalmente na primeira viagem de Paulo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E os discípulos falaram, mas não é o Saulo que estava vindo aqui para ajudar a prender, para denunciar, para falar contra Cristo, para falar contra a palavra de Deus? E Barnabé ele fala, não, eu vi esse homem, eu vi ele sendo usado, e falando de forma corajosa, falando de forma ousada, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio da unção do Senhor, porque Cristo agora, ele transformou a vida de Saulo. Então não é mais aquele Saulo, agora é um outro homem. E assim ali, os discípulos, as pessoas que estavam próximas começam a ver a transformação, e assim é com qualquer pessoa. Nós temos a grande mania, assim como esses homens também fizeram, de às vezes não acreditar que determinada pessoa ela pode ter a sua vida transformada. E esse é um grande erro nosso. Então nós precisamos muitas vezes também ser como Barnabé, ser usados por Deus para discipular pessoas, para pegar pessoas que às vezes aos olhos humanos parece que não tem mais alternativa, parece que não tem mais jeito, mas quando Cristo ele pega você na sua estrada de Damasco, ele muda totalmente a sua história. E aquilo, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, assim como fez na vida de Saulo.
Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Falamos aqui um pouquinho, né, irmãos, do encontro que Saulo teve com Cristo. E após esses primeiros momentos da vida de Saulo, ele parte para a sua primeira viagem missionária de Paulo. Essa primeira viagem, que é narrada lá no capítulo 13, peço que os irmãos acompanhem, lá no capítulo 13, ela vai até o capítulo 14, verso 28. Os estudiosos, alguns teólogos, eles datam aí entre 48 e 49 depois de Cristo. E a conversão de Saulo no ano 37 depois de Cristo. Então provavelmente Saulo tinha ali entre seus 30, 31 anos quando ele conheceu a Jesus na estrada de Damasco. Então a primeira viagem missionária de Paulo ele faz junto com Barnabé, aquele mesmo homem, né, que fala para os discípulos, que fala para os homens ali que estavam em Jerusalém, que ele tinha sido uma pessoa transformada por Jesus. Então, junto de Barnabé, Saulo parte para a sua primeira viagem, relatado aí nesses 2 capítulos que nós falamos. Eles estavam ali na igreja de Antioquia, e nessa primeira viagem, dentre as muitas cidades que Saulo e Barnabé eles passam, mas se concentra principalmente na Síria e na Cilícia. Passam por diversas cidades, como é falado aqui nos capítulos que se seguem até o capítulo 14, mas eles se concentram principalmente nas regiões da Síria e da Cilícia. A Cilícia, que era a província romana que fica hoje ali na região da Ásia. Essa primeira viagem, né, como falamos, entre 48 e 49 depois de Cristo. E a partir dessa primeira viagem de Saulo, né, então os irmãos vão perceber que antes ele era descrito aqui no livro de Atos como Saulo, e a partir da primeira viagem ele começa a ser falado como Paulo. Então agora é o apóstolo Paulo, não mais Saulo. E junto também de Barnabé e Paulo nessa primeira viagem tem um personagem importante, que é João Marcos. João Marcos, que foi um homem que foi junto com Barnabé e Saulo nessa primeira viagem. João também, que era um nome hebreu, né, e Marcos o seu nome romano. João Marcos, que era primo de Barnabé. E isso a gente vê lá em Colossenses 4:10, que fala que Barnabé era o primo de João Marcos. E no meio dessa viagem, no meio dessa expedição, onde Paulo e Barnabé estavam falando de Cristo, estavam indo nas cidades, estavam evangelizando, estavam falando em nome de Jesus, e pessoas eram salvas, e pessoas eram transformadas. No meio desse episódio, João Marcos abandona Barnabé e Paulo. E isso na segunda viagem é o grande motivo desse rompimento entre Barnabé e Paulo. Depois, na segunda viagem, nós vamos falar, mas esse foi a grande discussão que ambos tiveram ali, e eles não continuaram juntos. Mas tudo pela permissão, tudo pela soberania, tudo pelo plano de Deus, porque todos esses homens foram usados no avanço do reino de Deus, no avanço da igreja primitiva, ali naquele começo da igreja cristã. Após provavelmente quase 2 anos dessa primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé eles retornam para Jerusalém. Então lá no capítulo 15, nós vamos ter o primeiro grande concílio da igreja cristã, que é o concílio de Jerusalém. E aqui a grande controvérsia, a grande discussão que tinha é que os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, eles queriam continuar sob a lei. Eles queriam continuar fazendo aquilo que eles faziam, os seus ritos, as suas práticas, né? E não só Barnabé, como Paulo, Tiago e outros servos de Deus, ali eles falam que não, que agora Cristo ele tinha vindo, que agora Cristo ele tinha completado, ele era o que completaria a lei. Nós teríamos salvação somente em Jesus Cristo,
que nenhuma lei, nenhum rito, nenhuma igreja, nenhum homem seria capaz de levar as pessoas à salvação a não ser pela graça de Jesus Cristo, justificados mediante a fé que temos em Jesus Cristo. Então, nesse primeiro concílio, após eles retornarem, essa é a grande discussão que tem. E esse é o cerne, esse é o centro da igreja cristã, que é a graça de Deus, que é a salvação que vem somente pela graça de Deus. Então, nesse capítulo 15, eles discutem isso. Eles falam, porque os judeus, eles queriam meio que obrigar aqueles que estavam se convertendo a serem também circuncidados e continuarem ali com as práticas que era comum no judaísmo. E esses homens, servos de Deus, além de Barnabé, além de Paulo, como Tiago, como o próprio apóstolo Pedro, eles falam não, Cristo ele veio, agora a lei, não que a lei não seja importante, mas agora nós temos que ter a nossa salvação, temos que ter a nossa confiança mediante a ação de Deus em nós, mediante a graça do Senhor em nós. E após esse concílio, que nós vemos aí no capítulo 15, lá a partir do versículo 36, até o capítulo 18, do verso 22, nós vemos a segunda viagem missionária de Paulo. E aqui é o momento onde Paulo e Barnabé, eles rompem, cada um ele vai para um lado, porque Barnabé ele queria chamar novamente João Marcos. Ele chama João Marcos para ir junto e Paulo ele não concorda. Ele fala, não, mas vamos chamar aquele homem que nos deixou no meio do caminho, nós vamos chamar aquele homem que ele voltou para Jerusalém. Mas Barnabé também sendo um instrumento nas mãos do Senhor, e ele não concorda. E João Marcos, quando nós vemos em várias passagens das cartas, dos escritos de Paulo, ele foi um grande servo do Senhor também. Aquele momento, provavelmente pela sua falta de experiência, ou por medo, ou por achar que não era capaz, ele acaba voltando, mas lá na frente ele tem uma segunda oportunidade, é um grande servo do Senhor. Inclusive Paulo trabalha junto com ele, e ele é um dos homens que é destacado, que fica junto de Paulo no final da sua vida. Então aqui nessa segunda viagem, provavelmente esses irmãos ficaram entre os anos 50 e 53 depois de Cristo, viajando, e aí parte Barnabé, ele junto com João Marcos, eles vão para Chipre, e Paulo, ele agora tem uma grande parceria. Paulo agora ele tem um outro servo de Deus junto com ele, que é Silas. E aqui começa também uma das grandes parcerias da missão, da evangelização, do início da igreja cristã, que foi Paulo e Silas. E nessa segunda viagem também entra a figura de Timóteo. Timóteo, o jovem pastor, inclusive onde Paulo ele escreve 2 cartas orientando esse seu servo, a pessoa que ele discipulou, e foi caminhando junto de Paulo e de Silas. Nessa segunda viagem, Paulo junto com Silas, junto com Timóteo e outros servos de Deus também que foram colocados aí junto nessa missão, eles se concentraram principalmente nas regiões da Galácia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. E alguns episódios, algumas ações, elas marcam essa segunda viagem do apóstolo Paulo, agora não mais com Barnabé, agora junto de Silas, e também trazendo ali a figura daquele jovem Timóteo. Alguns episódios destacam essa segunda viagem, que é a conversão de Lídia, que está lá no capítulo 16, dos versículos de 11 a 15, marca ali a conversão de Lídia. Paulo e Silas também nessa segunda viagem eles são presos. Então a primeira descrição da prisão de Paulo, que está lá, capítulo 16, dos versículos de 19 a 26. E através dessa prisão, através que narra uma das histórias que provavelmente ficam na memória de nós cristãos, que é aquele momento que Paulo e Silas eles começam a glorificar a Deus, eles começam a cantar, eles começam a adorar a Deus, e ali tem um grande terremoto ali na cadeia, onde eles estão, os muros são derrubados,
E através dessa ação, né, existe ali também a conversão do carcereiro e de toda a sua família. Então nós vemos que em tudo aqui tinha a mão de Deus. Em tudo aqui tinha o plano do Senhor. Se hoje, meus irmãos, nós estamos aqui na Igreja Formosa, eu estou lá na IPI de Itapevi, tem pessoas que servem a Deus nas diversas igrejas cristãs. Muito nós devemos pelo trabalho desses irmãos e irmãs que arregaçaram as suas mangas, que deram as suas vidas, muitos deles apanharam, foram presos. Daqui a pouquinho vamos continuar falando sobre os sofrimentos de Paulo, o quanto esse servo de Deus sofreu, mas ele nunca murmurava. Ele estava sempre agradecendo a Deus, porque ele sabia que a vida dele estava junto dentro do plano do Senhor, principalmente no início ali da expansão do cristianismo. E terminando, irmãos, a segunda viagem, a terceira viagem missionária que é descrita, aí no capítulo 18, peço que você continue acompanhando. Atos 18, começando lá no versículo 23, Paulo ele vai para a sua terceira viagem missionária, até o capítulo 20, do versículo 38. Passam por diversas cidades, passam por diversas regiões ali, mas se concentra principalmente, como vocês vão ver aqui no mapa, Éfeso, Cesareia, região da Galácia, da Frígia e da Macedônia. Nessa terceira viagem missionária de Paulo, nós sabemos que Paulo ele também tinha o objetivo de chegar na Europa, de chegar na Espanha, né? Mas pelos escritos, os estudiosos também não chegam à conclusão se ele chegou ou não à Espanha, né? Mas essa é uma outra discussão. Mas essa terceira e última viagem missionária de Paulo, ela durou também entre os anos de 54 a 58 depois de Cristo. Claro que tem os estudiosos, pode ser que algum autor ele diverge aí nesses números, mas é mais ou menos nesse período. Paulo passa algum tempo na cidade de Éfeso. Então nessa terceira viagem, Paulo ele desprende um pouco mais de tempo ali na região de Éfeso, na igreja de Éfeso. Fica na escola de Tirano, aí no capítulo 19, a partir do versículo 8 até o versículo 20, fala da passagem de Paulo ali naquele local, falando da mensagem de Deus, falando da palavra de Deus, principalmente também para os judeus, para os gregos, para as pessoas que faziam parte ali daquela região. E Paulo ele já estava entendendo que aquela seria a sua última viagem. Paulo já num tom de despedida, né, ele já começa, ele reúne aí no capítulo 20, versículo 17, ele se reúne com os presbíteros da igreja de Éfeso, só que lá na cidade de Mileto. Então ali ele traça algumas orientações, ele começa a falar sobre algumas coisas para aqueles líderes que era importante, uma importante igreja, uma importante região para o avanço do cristianismo naquele período, mas ele já fala num tom de despedida, porque ele sentia que ele já estava partindo, né, para ser preso, e Deus teria uma outra missão ali no final da vida dele, principalmente com escritos, onde ele registraria a sua mensagem nas diversas cartas que ele tem. Alguns acontecimentos também acontecem depois dessa última viagem de Paulo. A sua morte ela está datada provavelmente ali em 67 depois de Cristo. Mas antes disso, depois, quando ele voltando dessa terceira viagem, Paulo é preso em Jerusalém. Então quando ele volta para Jerusalém, no final dessa última viagem dele, em 58 depois de Cristo, ele é preso. Paulo fica preso em Cesareia até cerca de 60 depois de Cristo. Então ele fica mais 2 anos preso ali na região de Cesareia. E depois disso, Paulo ele viaja para Roma, porque ele era cidadão romano. Acabamos de falar que Saulo era o seu nome judeu, seu nome hebraico, mas ele também era cidadão romano. Então ele apela para que ele pudesse ser julgado lá em Roma. E nessa viagem ele sofre um naufrágio, né? Nós vemos essas lá no capítulo 27 e 28, já adianta um pouquinho aí a história de Paulo. Esses capítulos eles falam bastante sobre os discursos, sobre Paulo se defendendo, ele falando, fazendo a sua defesa, e ele pede para ser julgado lá em Roma.
no meio desse tempo também lá na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra, né? E prisão de Paulo em Roma, provavelmente em 61 depois de Cristo. Isso aí narrado, como falamos, no capítulo de Atos 27 e 28. Ali em Roma, ele consegue ficar preso uma prisão domiciliar, sem tornozeleira eletrônica. Ele fica ali por 2 anos, né, falando, pregando. Deixaram que ele pregasse nesse tempo, né, e depois, provavelmente ele foi preso novamente, né, onde ele provavelmente foi morto, enforcado, e aí data em 67 depois de Cristo. Nós estamos falando isso, meus irmãos, porque nós vamos ficar pela programação a semana inteira falando de Paulo. Então é importante a gente também saber que os anos que se passaram, às vezes a gente vê os relatos bíblicos, mas a gente não vê o tanto de tempo que esses homens passaram, tanto de tempo que Paulo ele dedicou ao cristianismo, o tanto de tempo que Paulo poderia estar fazendo outras coisas, mas pela missão de Deus, pela ação de Deus, pela obediência que ele tinha, quando ele entendeu o plano que Deus tinha na vida dele, o tanto que esses homens, o tanto que, falando mais específico de Paulo, eles foram usados por Deus em todos esses tempos, sofrendo naufrágio, sendo preso, sendo apedrejado, né, mas sempre ali pregando a palavra de Deus. Paulo, ele escreve, com certeza aí pela tradição, tem alguns que divergem ou não, mas nós cremos que Paulo escreveu 13 cartas, né? As primeiras cartas, não necessariamente no cânon, quando eles fecharam o cânon, depois ali da Reforma Protestante, não quer dizer que seja na mesma sequência ali que está os escritos aqui que a gente tem na nossa mão hoje. Então as primeiras cartas, provavelmente foi 1ª e 2ª Tessalonicenses. Depois temos as grandes cartas de Paulo, não grandes pela importância, mas é assim que é descrito, que é Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas, que tem uma mensagem muito parecida com Romanos, e todos os irmãos vão ver durante essa semana. Cartas da prisão. Então Paulo ele estava preso, Paulo ele estava ali sofrendo, mas ele estava sendo usado por Deus. Nesse momento ele também registra, algumas mensagens, alguns escritos, orientações. Ele não sabia, mas ele formaria uma teologia, a base bíblica para todos nós, o que se chegou até hoje. Para nós que foi a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão no período que ele estava preso. E as epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Para um pouquinho o que você está fazendo. Levanta a mão direita, todo mundo. Amém, era só para saber se vocês estavam comigo. Hoje ficou muita história, né, para mim, né? Vai que os irmãos dormem durante o tempo. Amém. Agora, nós vamos focar, irmãos, em alguns pilares da mensagem, da teologia, da estrutura do apóstolo Paulo. Alguns pilares, eles são importantes durante a construção de todas essas 13 cartas, ou epístolas, como alguns também denominam, que fizeram o pilar, que são a essência, que são a base da teologia paulina, da teologia de Paulo. E a primeira delas é a mensagem da cruz. Eu peço que algum irmão ou irmã abra lá em 1 Coríntios. Quem achar primeiro, peço que se levante e leia, começando lá no versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 até o 25. Quem achar pode levantar, lê bem forte. Um de cada vez. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus
pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É isso. Amém. Colossenses, capítulo 2. Mas algum irmão, primeiro que achar, leia Colossenses 2, de 11 a 15. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Até qual? Até o versículo 15. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Amém. Então, o primeiro pilar, meus irmãos, da mensagem de Paulo, claro que ele tem muitos pilares que sustentam a sua mensagem nessas diversas cartas, nessas 13 cartas que ele escreveu, mas a primeira delas é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é um dos temas centrais na mensagem do apóstolo Paulo em todos os seus escritos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, era o que fundamentava a sua mensagem. Tudo girava em torno da cruz de Cristo, o Filho de Deus. Cristo, ele tinha vindo, o próprio Deus, ele se fez carne, ele se fez homem. Ele desceu à terra como homem, 100% homem, mas 100% divino também. E ele morre na cruz, uma morte terrível, uma morte dolorosa, em favor do meu e do seu pecado, de todos nós. E os nossos pecados, eles foram lavados e remidos lá na cruz de Cristo, através do sangue de Jesus, por cada um de nós. E essa mensagem, isso que Paulo, ele estrutura em todas as suas cartas. Você vê sempre Paulo falando sobre Cristo, sobre a mensagem da cruz, aquilo que Jesus ele tinha feito, porque depois do caminho de Damasco, depois que Cristo tinha transformado a vida de Paulo, ele tinha entendido que Cristo era sim o Messias, era o Filho de Deus, e toda a sua mensagem ela tinha que ser estruturada nisso. Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou em cerca de 40 dias, que fala ali no Evangelho de João. Cerca de 40 dias ele ainda fica ensinando, e ele sobe aos céus, e ele deixa o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele habita em cada um de nós, porque nós somos morada de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E essa mensagem, que é um dos pilares de Paulo, ele também tem que ser um dos pilares da igreja evangélica brasileira, da igreja formosa, da igreja presbiteriana, da igreja Assembleia de Deus, de qualquer igreja que confesse a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e que tenham como essência a Cristo. Essa mensagem da cruz tem que ser pregada, tem que ser falada, tem que ser estruturada na ação salvífica de Cristo por cada um de nós. Hoje nós vemos comunidades, igrejas, e vamos olhar para dentro de nós, que têm colocado seus holofotes em pregadores, em prédios, em obreiros, em homens, mas a nossa mensagem, aquilo que nós pregamos, a nossa esperança é que Cristo ele veio, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa cruz, essa palavra que nós precisamos anunciar na nossa casa, na nossa família, onde quer que nós coloquemos as plantas dos nossos pés, assim como fez Paulo. Porque Paulo ele não fala de Cristo em alguns versículos. Paulo ele não fala de Cristo apenas em Romanos, ou em Gálatas, ou em Colossenses, ou em qualquer das suas cartas. Ele sempre falava de Jesus, porque era o próprio Cristo que baseava a sua mensagem, baseava aquilo que ele estava sendo preparado, estava sendo usado por Deus. Então o primeiro pilar que nós destacamos é a mensagem da cruz. Precisamos anunciar. Hoje vivemos esse falso ecumenismo, que tem que fazer amizade com todo mundo. Claro que a gente tem que ter amizade. Não precisamos guerrear ou maltratar outras religiões. Mas Satanás ele usa essas estratégias para que Cristo ele fique em uma gaveta, para que Cristo ele fique em segundo plano. E nós sabemos que
não há vida eterna, não há outro caminho a não ser Jesus. E Cristo ele tem que ser anunciado, Cristo ele tem que ser proclamado, não de uma forma arrogante, como muitos têm feito. Mas nós não podemos deixar Cristo em segundo plano não, meus irmãos. Assim como Paulo, ele estruturou as suas cartas, a sua mensagem, com a mensagem da cruz sendo uma das coisas principais, assim também as igrejas evangélicas brasileiras têm que colocar Cristo como centro. Temos que ser cristocêntricos. Cristo tem que ser o centro das nossas vidas, das nossas igrejas, dos nossos ministérios. Cristo tem que ser o centro da nossa mensagem. Amém? Glória a Deus. O segundo pilar, também importantíssimo, peço que algum irmão ou irmã também, todos abramos as nossas Bíblias, em Romanos, capítulo 3, mas aquele que primeiro achar, levante e leia dos versículos 21 até o versículo 26. E um segundo irmão já abra Gálatas, capítulo 2, verso 16. Em seguida, terminando a leitura de Romanos, um outro irmão já leia Gálatas, por favor. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Gálatas 2, versículo 16. Amém. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Amém. Essa é a nossa esperança. Então esse segundo pilar, que é a base, não só dos escritos de Paulo, mas é a base da igreja. De qualquer igreja, onde quer que você esteja, essa precisa ser a base da igreja. Nós só somos justificados mediante a fé, não é lei, não é obra, não é porque nós somos bons, porque eu sou rico, eu sou pobre. Independente daquilo que eu sou, nós somos justificados, nós somos considerados justos somente a fé que temos em Cristo Jesus. E como diz lá em Efésios, a própria fé é um dom que Deus nos dá. É o próprio Espírito Santo que nos convence, é o próprio Espírito Santo que nos resgata através dessa ação maravilhosa, onde nós vamos falar daqui a pouco da graça de Deus. É somente justificados pela fé em Cristo Jesus. Agora não é só judeu, agora todos têm a oportunidade de fazer parte do povo de Deus. Eu e você, nós fazemos parte do povo de Deus. Aleluia. Foi por causa desses homens, dessas mulheres, de pessoas que deixaram as suas vidas, de pessoas que foram sacrificadas com as suas famílias, com as suas amizades, com as suas vidas, é que hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir as boas novas do Evangelho, e essa justificação ela só acontece mediante a fé. Não é porque a igreja é bonita, como essa daqui é, não é porque tem um bom pregador, como pela misericórdia de Deus tem. Amém? Amém. Amém. Combinamos certinho. Meu irmão, né? Não é por isso, é somente pela fé que temos em Cristo Jesus. Porque senão nós estaríamos anulando a ação de Cristo na cruz. Ele teria morrido por nada. Mas não, ele morreu e ele venceu a morte, ele ressuscitou. E essa justificação nós somos considerados justos mediante a fé em Cristo Jesus. No século XVI, a igreja, até então ali só estava a igreja católica, eles tinham deturpado tudo. Eles tinham tudo aquilo que esses homens começaram e depois começou a ser mudado a mensagem.
E aí no século XVI, um grande movimento da Reforma Protestante, que nós também temos que agradecer a Deus que usou homens ali e mulheres, servos de Deus, para que pudéssemos, à luz da palavra de Deus, entender que essa justificação, que a graça, que a fé, que a salvação, ela só vem mediante Deus. É Deus que opera em nós, é Deus que resgata o pecador, é Deus que muda a nossa vida. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu e você, nós somos chamados a proclamar. Eu e você, as igrejas, são chamados a fazer missão, evangelizar. Mas quem convence, quem resgata é o Espírito Santo, é Deus que vai lá e tira o pecador da escravidão do pecado e traz ele para um reino de luz. É somente Deus. Martinho Lutero, quando ele começa a ler Romanos, ele começa a falar, mas alguma coisa está errada. Ué, mas não é, a igreja não tem poder. Não é nenhum bispo, não é nenhum papa. O poder de justificação do pecador só seria efetivado mediante a ação de Deus. E hoje, meus irmãos, nós precisamos voltarmos às nossas igrejas em geral. Porque as pessoas, elas têm deturpado o genuíno e verdadeiro evangelho de Cristo. As pessoas têm colocado o poder da salvação em mãos humanas, ou em prédios, ou em homens, e não. Nós sabemos que não é assim. Hoje tem virado um mercado de negócio. Hoje ser igreja tem sido lucrativo. As pessoas têm brincado com a palavra de Deus. E assim como Paulo, nós temos que nos voltar para essa estrutura, para essa base, que é a justificação. Nós só seremos considerados justos mediante a fé em Deus. Pode escutar um amém? Amém. Glória a Deus. Terceiro pilar. São só 20. Brincadeira. Por meio da graça já não somos mais escravos da lei e do pecado. Que algum irmão ou irmã abra lá em Efésios. Todos abram, mas apenas uma pessoa leia Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Então, por meio da graça já não somos mais escravos da lei e do pecado. Deus, por meio da sua graça, por meio da ação salvífica em Cristo, nós somos libertos. Nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós pertencemos ao reino de luz. Nós pertencemos a um outro reino e nós não teríamos condição alguma. Eu não teria condição alguma. Você não teria condição alguma se não fosse o próprio Deus que fosse nos buscar e fosse nos dar as mãos e nos resgatar e nos puxar e falar: agora você não está mais indo para Damasco para falar contra mim, agora você não está indo mais para Damasco para ter uma vida sem sentido, agora eu entro na sua vida e agora você faz parte do meu povo. É assim que acontece, é somente a graça de Deus, nós somos livres por meio da graça. Só que as pessoas às vezes confundem. Porque a salvação, meus irmãos, ela não vem por obras, ela não vem por lei, ela não vem por mãos humanas, mas pela ação de Deus. Só que essa ação de Deus, ela tem que ser também anunciada por mim e por você. Pela igreja, por todos nós, porque a igreja não é apenas esse templo bonito, bem colocado aqui, onde nós nos reunimos nessa koinonia, nessa comunhão, porque nós somos chamados também para viver em comunhão, para vivermos juntos. Hoje há um movimento aí dos desigrejados. As pessoas acham que não pode viver em comunhão, porque ela vai lá, escuta pelo YouTube o melhor pregador, ele escuta a melhor música e ele acha que aquilo é suficiente. Claro que Deus, ele se manifesta em qualquer lugar e ele está dentro de você, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E você pode buscar a Deus em qualquer lugar, mas ele nos chama também para vivermos em comunhão, para vivermos em unidade, para vivermos como um corpo, como daqui a pouquinho nós também vamos falar. Mas eu e você, nós não teríamos condição alguma se não fosse o próprio Deus nos resgatando, se não fosse o próprio Deus indo ao nosso encontro, assim como foi ao encontro de Saulo, e muda totalmente a vida dele. Saulo não teria condição alguma de se chegar a Deus se
se não fosse o próprio Deus que pegasse pela mão e transformasse a vida dele, e assim como ele foi transformado, nós vemos o que Deus pode fazer com as nossas vidas, o que Deus ele pode fazer com a sua vida, o que Deus ele pode fazer com essa igreja. Louvado seja o Senhor. A quantas pessoas estão aqui segunda-feira, sedentos pela palavra de Deus, sedentos para ouvir a mensagem da cruz, para ouvir as boas novas do Evangelho. Esse é o caminho. Por meio da graça já não somos mais escravos da lei e do pecado. Mas falando, meus irmãos, questão das obras. Um convertido, um nascido de novo, uma pessoa que tem Cristo em sua vida, que foi transformada, ela tem prazer em servir a Deus. Ela tem prazer em ajudar as pessoas. Ela tem prazer em estar na igreja e falar: Senhor, eis-me aqui. Pastor, eis-me aqui. Eu estou aqui à disposição de vocês. O que eu posso fazer? Eu quero servir a Deus. Eu quero ter aquele mesmo entusiasmo que Saulo teve quando ele já vai para Damasco começar a falar daquele Cristo que mudou a vida dele. Mas a fé, a salvação não vem por obras. Isso é uma consequência do cristão nascido de novo. Porque nós temos prazer em servir a Deus. Porque nós temos prazer de estar junto de Deus. Porque nós ficamos sem sentido quando nós caímos e nós pecamos. Porque nós não pecamos porque temos medo de perder a salvação. Nós não pecamos porque nós não queremos desagradar a Deus. E porque todo pecado ele tem uma consequência. Tenha certeza da sua salvação. Isso não quer dizer que nós podemos pecar à vontade, ou vou ficar com meus braços cruzados, não. Mas quando nós entendemos a teologia da graça, quando nós entendemos a graça de Deus, nós andamos tranquilo, nós servimos a Deus com vontade, nós não temos preguiça, nós só temos vontade de estar buscando a Deus, porque é assim uma pessoa que nasce de novo, assim é uma pessoa que tem Deus, ela quer, e aí é natural, os frutos vão sendo, a sementinha vai sendo plantada. Eu e você, meus irmãos, nós não temos poder algum de transformar vidas, mas nós temos autoridade diante de Deus, porque o Espírito Santo dele habita em nós para falarmos de Cristo, e aí sim o Espírito Santo ele pode impactar vidas, ele pode transformar famílias, ele pode resgatar pessoas que aos nossos olhos não tem mais alternativa, mas para Deus nada é impossível, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e cabe a mim e a você anunciarmos essa maravilhosa graça, imerecida, que nós não merecemos, mas mesmo assim Deus nos chamou para fazer parte do seu povo. Quarto pilar, penúltimo pilar. Fiquei sabendo que tem um lanche. Se eu falo, não tem? Ele falou antes para mim que tinha. A essência da igreja é Cristo. Amém? A essência da igreja é Cristo. Outro pilar levantado pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 3, vamos abrir, palavra do Senhor, capítulo 3, dos versos de 19, do 9, vamos ler os 17, não, o contexto todo está do 9, 1 Coríntios 3, do 9 ao 17, mas pode ler do 9 até o 13, alguém leia. 1 Coríntios 3, do 9 até o 13. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom de Deus, o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce e nenhum dos outros alicerces pode ser colocado. Até o 12. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira e capim ou palha. Amém. Então, irmãos, a essência da igreja é Cristo. Eu e você, nós fazemos parte dessa igreja universal, dessa igreja invisível. Não que pertencemos à igreja universal, tá? Nada contra os irmãos lá, mas nós pertencemos a uma só igreja. Lá no céu não vai ter ali o cantinho da igreja formosa, aí vocês vão ficar juntos ali, e eu vou ficar com vontade de ir lá cantar com vocês, já vai pregação, e vai ter um cantinho da igreja presbiteriana independente, da igreja batista. Não, é um povo só. Nós fazemos parte de uma igreja só. Aí sim que tem que entrar a visão de reino de Deus.
Nós temos às vezes que deixar essa nossa preocupação local e ter uma visão também de reino. Claro que primeiro temos que fazer a diferença local. Tem uma história, né, que a gente tem que pensar. Quando se hoje, né, saísse essa igreja desse local, será que as pessoas quando passassem falavam, nossa, ali aquele espaço que está demolido era uma igreja. Puxa vida, que falta que vai fazer, né? Ou às vezes pode passar outra pessoa e fala, nossa, mas você viu o que demoliu ali? O outro fala, o que era ali? O outro fala, não, era uma padaria. Fala, não, era um açougue. Eu tenho certeza que se isso acontecesse, as pessoas iam falar, não, ali tem irmãos e irmãs que serviam a Deus ali na igreja Formosa. Eram servos de Deus e assim tem que ser a igreja, ela tem que fazer a diferença local, ser sal e luz, fazer a diferença onde você está, mas depois tem que expandir os confins da terra. A gente tem que ter visão de reino, porque nós fazemos parte de um povo só. As igrejas, elas são colocadas e são distribuídas com um objetivo. Elas têm um objetivo. Essa igreja ela não foi colocada aqui com o objetivo de apenas estar aqui como um clube de pessoas que vêm, que participam. Não, a igreja ela tem que ser principalmente igreja fora dos dias de culto ou de atividades. Cada um aqui é um missionário, cada um aqui é um discípulo, cada um aqui é muito mais do que seguidor de Deus, é uma pessoa que anuncia e fala de Deus e não tem vergonha de falar de Cristo, pedindo sabedoria, claro. Não é toda hora você está lá, ó, se você não aceitar Deus, você vai para o inferno. Né? Desse jeito a gente não conquista as pessoas. Pode ser que em algum momento depois você vai precisar falar isso. Fala, meu irmão, não tem outro caminho, mas deixar Deus usar a sua vida, deixar Deus usar a igreja local. E a essência da igreja, desta igreja, de onde eu estou, onde qualquer pessoa esteja falando em nome de Cristo, é Jesus. É Deus que é a essência, não é nenhum homem, não é nenhum prédio, não é ninguém. Essa essência da igreja ela tem que estar fundamentada nessa rocha, nessa edificação que é Cristo. E a igreja que está fundamentada em Cristo, pode vir tempestades, pode vir dificuldades, pode vir lutas, mas aqueles que Deus escolheu, elas continuam ali firmes, porque elas têm sempre como alvo a Cristo. Ela não olha nem para a direita nem para a esquerda, ela começa a olhar e ter sempre como alvo a Cristo. Aí as dificuldades passam, mas a igreja continua, porque ela está fundamentada. Ela não está fundamentada na areia, ela está fundamentada na rocha. E essa rocha é Cristo, seja aqui, seja no interior de São Paulo, seja na Bahia, seja na Ásia, na África. As igrejas que estão espalhadas, elas só estão porque foi o próprio Cristo com o objetivo de que ela fizesse a diferença ali onde ela está. E por mais que nós erramos, por mais que nós pecamos, a essência continua sendo Cristo, porque Ele é maior do que qualquer coisa errada que nós podemos fazer. Essa é a nossa esperança, e essa é a alegria do cristão. E por fim, irmãos, o pessoal do fundão acorda aí. Cadê? Matar diariamente a nossa natureza terrena e viver pelo Espírito. Conhecido texto lá de Gálatas. Gálatas 5, alguém também já leia do 16 até o 18. Gálatas 5, do versículo 16 até o versículo 18. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são os opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Entendeu? Amém? Até aí, então 18, né? Então, matar diariamente a nossa natureza terrena e viver pelo Espírito, ele não fala só em Gálatas, ele fala em várias das suas cartas, como também em Romanos. Eu e você, nós somos resgatados, nós somos comprados, nós somos selados, agora nós fazemos parte de um povo escolhido. Eu e você, nós somos escolhidos por Deus, porque nós não teríamos condição alguma de nos chegarmos até Deus. Porque essa mesma vontade que eu tenho de servir, essa mesma vontade de um dia que eu senti, é como fosse um imã, é o próprio Deus chamando, é o próprio Espírito Santo convencendo. Mas mesmo assim em nós, meus irmãos, ainda há corrupção. Por isso que nós temos que sempre ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus, porque senão nós caímos e falhamos.
Nós caímos e falhamos porque ainda tem corrupção em nós, por isso que nós temos que congregar mais. As pessoas têm deixado de congregar e nós nos fortalecemos congregando. Quando você chega, recebe um abraço, recebe um sorriso, você recebe uma oração, você escuta um louvor, porque Deus ele não fala somente na palavra proclamada, mas Ele fala em todos os momentos do culto. Desde o início do culto até o final do culto, a gente, quando entra com o coração, com a mente, deixando Deus falar conosco, nós criamos uma conexão com Deus. E tem gente que fala assim, aquele culto não falou comigo, mas você entrou pensando no boleto que você tem que pagar no outro dia, você entrou pensando no problema que você tem na sua casa. Quando a gente entra na casa de Deus para nos reunirmos como povo de Deus, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que entender que nós primeiro estamos para cultuar Deus. Depois Ele edifica porque nós nos conectamos com o Senhor. Aí nós saímos daquele culto cheio, da presença de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus que já está em nós. Mas nós temos que primeiro deixar Deus agir em nós, congregando mais, orando mais, lendo mais a palavra de Deus, que são um meio de graça visível. Deus ele fala conosco por meio da sua palavra, como Ele está falando comigo aqui nesta noite. Eu tenho certeza que está falando também com você. Mas nós podemos fazer isso diariamente. Isso é viver pelo Espírito, é buscar as coisas lá do alto. Mas porventura, filhinhos, se vocês pecarem, fiquem tranquilos que nós temos um advogado diante do Pai. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele perdoa, porque Ele é cheio de amor, Ele é cheio de misericórdia. Mas nós temos que matar diariamente a nossa natureza terrena e viver pelo Espírito, buscando as coisas lá do alto, buscando as coisas de Deus. Não só quando estamos reunidos, mas principalmente quando nós estamos fora, sendo luz, sendo sal. A igreja brasileira, desde os anos 70, meus irmãos, ela só cresce em número. Hoje a igreja, as pessoas de fora vêm para cá para ver o que está acontecendo, mas tem muita gente convencida, e tem alguns que ainda não se converteram, porque acham que apenas estar dentro da igreja é o suficiente. A igreja não salva ninguém, meus irmãos. Nós temos que ter um encontro com Cristo. Nós temos que deixar Deus entrar em nós, viver em nós, agir em nós, mudar o nosso jeito, ter uma metanoia, uma mudança de vida, mudança de pensamento. Perfeito nós não vamos ser, mas se nós buscarmos as coisas lá do alto, nós estaremos muito mais próximos de Deus, e não olhando para a falha humana, olhando para o lado, mas sempre mirando em Deus e deixando Deus trabalhar em nossas vidas. Glória a Ti. Hoje foi uma introdução da vida do ministério de Paulo, de alguns pensamentos que deram base para a sua teologia por meio dos seus escritos. Que eu e você, meus irmãos, possamos, assim como Paulo, sermos homens, mulheres, usados por Deus para anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo, e que Deus nos abençoe e nos guie hoje e para todo sempre até que Ele venha. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos porque aqui tem homens e mulheres com sede de te buscar, ó Deus. Nós fazemos parte da tua igreja, ó Deus. Age nas nossas vidas, ó Pai, que o teu Espírito Santo que já habita em nós, ele possa, ó Deus, não ser nós que vivamos, mas seja Cristo que vive em nós e nos dê a direção e nos mostre o caminho, ó Deus, nos ajuda, ó Pai. Abençoe esta semana, Deus. Certamente as pessoas sairão diferente daqui, da forma que entraram, da forma que era, porque a sua palavra, Deus, ela nunca volta vazia. Que o teu nome, Deus, teu nome possa ser exaltado e glorificado, Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe.